Shalom Shalom Ha! E você responde aí, Baruch Hashem! Bendito seja o nome, porque só Ele, só o Eterno, só o Todo-Poderoso pode nos dar a verdadeira paz. É mais um prazer estar com você nesse vídeo e nós vamos continuar nossa sequência de vídeos dos evangelistas e o Shabat. O que os evangelistas falaram sobre o Shabat? Qual é o nosso posicionamento? Qual é a verdadeira exegese? É claro, é óbvio que nós estamos tentando fazer de uma forma mais sucinta para que você comece a ter um resquício da verdade e ali através desse resquício, através desse encaminhamento, comece a pegar o caminho correto para a verdade. E você busque a verdade com profundidade. Sabe por quê? Porque eu acredito que você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Você tem essa capacidade de buscar a verdade. E o tema de hoje é muito pertinente. Sabe qual é o tema de hoje? O tema de hoje é mais ou menos isso. O Shabat é libertador. O Shabat traz a nossa liberdade. A liberdade do que, Eliahu? O Shabat vai te trazer a libertação, a liberdade da superstição humana, das tradições humanas. Vai te trazer a libertação da religiosidade, das coisas que na realidade não são do eterno, mas não passam de tradições humanas, ou quem sabe até mesmo interpretações equivocadas sobre a verdade, sobre a vontade do eterno para a sua vida. E é isso o tema que nós vamos trazer hoje. O Shabat é libertador. Bem, mas antes de nós falarmos sobre esse Shabat e a liberdade, eu quero que você assista a nossa vinheta. Por favor, novamente, se inscreva no nosso canal, você que está assistindo. Eu vou continuar falando, são muitas pessoas que estão assistindo nossos vídeos, estão se esquecendo de se inscrever no nosso canal. É importante que você se inscreva, é importante que você dê o seu like, é importante, se você tiver alguma dúvida, faça seu comentário, dê sugestão de vídeos ali sobre o judaísmo e o cristianismo, que nós vamos ter o maior prazer em responder para você. Assista a nossa vinheta então, Shalom! Baruch Hashem, que você ainda está aí, louvado seja o nome, que nome? O nome do Todo-Poderoso. Bem, vamos então direto ao texto. Nós estamos falando então do Shabat é para libertar. Nós vamos falar lá em Lucas 13, 10 a 17. É um texto muito conhecido, aonde Yoshua está numa sinagoga e dentro dessa sinagoga entra em cena uma mulher que ela é encurvada. O texto só diz que ela era encurvada há 18 anos, não é um ano, um mês, há 18 anos ela estava nessa situação. Uma situação de desespero, você imagina? Não diz a idade da mulher, não diz se ela era nova ou velha, só diz que ela estava com esse problema. Uma doença gravíssima, possivelmente relacionada à articulação da coluna vertebral. Mas o que acontece? E Yoshua ali, ele olha então para aquela mulher e ele cura a mulher. Ele canaliza a graça do eterno, o amor do eterno, o poder do eterno, o Shekhinah do eterno sobre o corpo daquela mulher, e aquela mulher imediatamente ela é curada. E nós temos um caso aqui diferente dos demais textos que nós lemos. Nós vemos o chefe da sinagoga. Aqui Lucas ele fala que o chefe da sinagoga ele se levanta muito irritado e não olha para Yoshua. Ele não fala isso para Yoshua. Eu quero que você entenda que Yoshua ele está ali novamente ensinando. É um outro fato, é um outro sábado e o Yoshua está ensinando na sinagoga de novo. Eu quero, como no vídeo anterior que foi falado,
Yehoshua, ele não era simplesmente alguém que foi desprezado pelos líderes. Não, os líderes estavam vendo que Yehoshua tinha um grande conhecimento, era um grande rabino, era um grande conhecedor de Torá, e eles queriam aprender com Yehoshua. Por isso que ele era chamado sempre na sinagoga para ensinar. E ele estava ali na frente para ensinar. Quer ver? O que diz Lucas 13:10? Diz o seguinte: aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ele estava ensinando de novo. Ele estava no meio da sinagoga ensinando. Agora eu quero falar para você uma coisa muito interessante. De repente me veio à mente, é importante que você saiba, por que no meio da sinagoga? De repente você está acostumado com uma visão de igreja, que é as nossas igrejas ocidentais, que ela segue um padrão chamado palco italiano. Você já ouviu falar nisso? Bem, aonde começou essa visão das nossas igrejas? Vamos falar primeiro do meio. Por que Jesus estava no meio? As sinagogas, principalmente do primeiro século, elas tinham uma estrutura arquitetônica em arena. Era um semicírculo, aonde as pessoas era um semicírculo porque tinha porta para entrar e as pessoas se sentavam em círculo, e quem ia falar, aquele que ia ser chamado para ler a Torá, para fazer a leitura da Torá, e aquele que ia ser chamado para ensinar a Torá, ele ficava no meio, numa posição de destaque. Então ele olhava todo o público girando, um para o lado, para o outro, para ensinar a Torá, e ali ele ficava no meio da sinagoga. Já nós temos, é claro, uma prova clara disso é os sítios arqueológicos que hoje tem em Israel. Por exemplo, eu estive na sinagoga de Cafarnaum, que é aquela sinagoga onde Yehoshua, acontece um fato com Yehoshua lá, e inclusive vem um centurião romano e pede ajuda para Yehoshua, e um dos fariseus diz que foi aquele centurião que ajudou a construir a sinagoga de Cafarnaum. Essa sinagoga lá tem um sítio arqueológico dela, e você, quando você for a Israel, você vai ver que aquela sinagoga ela é em forma de arena. As pessoas sentavam ao redor, inclusive tinha as arquibancadas de pedra para se sentar, e quem ia falar ficava bem no meio da sinagoga. É incrível que a primeira igreja do primeiro século, ela imitava a sinagoga em tudo. Bem, é óbvio porque o cristianismo é a continuação do judaísmo, não é uma religião à parte. Se foi criado uma religião à parte, então está enganado, está errado. É uma heresia. É uma heresia, não é o cristianismo verdadeiro, é uma heresia, porque Yehoshua é o Mashiach de quem? O Mashiach dos judeus, o Mashiach que foi prometido desde Abraão, que através da sua descendência todas as nações da terra serão benditas, o Mashiach que foi prometido lá a Jacó, o Mashiach que foi prometido por Moshe ao povo de Israel, o Mashiach que veio como descendente de Davi, como Ben Davi, o Mashiach que nasceu, de um pai e de uma mãe judia, o Mashiach que morreu judeu e o Mashiach que prometeu voltar judeu, porque ele será o leão da tribo de Judá. Como que o cristianismo é uma outra religião? O cristianismo é o crescimento, o aperfeiçoamento do judaísmo, porque no Mashiach o judaísmo se aperfeiçoa. Bem, mas vamos lá. Então a igreja do primeiro século, nós temos um sítio arqueológico muito interessante lá na Jordânia. Inclusive eu tive a oportunidade de visitar esse sítio arqueológico na Jordânia. Inclusive, em uma das Decápolis que se encontra na Jordânia, e hoje, inclusive, essa cidade onde está o sítio arqueológico dessa Decápole, uma dessas 10 cidades romanas que se encontra na Jordânia, ela se chama Acaba. E lá está, dizem os arqueólogos, historiadores, a primeira igreja, ou seja, o primeiro templo que foi construído com o fim de se fazer culto do cristianismo, voltado para o cristianismo. E ela imita exatamente uma sinagoga. Ela é em forma de arena, e a pessoa que falava ficava no meio. É
muito parecida com uma sinagoga. A única coisa que se diferenciou em relação a uma sinagoga era o símbolo do cristianismo inicial, que era aquele peixe que tinha no piso desse sítio arqueológico lá, que foi achado, né, há alguns anos atrás, e se sabe que é uma igreja do período bizantino do século III. Isso aí, quando eu estive lá, até foi muito emocionante, porque a gente vê até na arquitetura esta visão do judaísmo dentro da igreja primitiva. Nunca foi o objetivo de Yehoshua HaMashiach criar uma segunda religião. Não, isso é errado. Mas bem, mas da onde que vem essa concepção das nossas igrejas, aí, igrejas evangélicas, igrejas protestantes, católicas, né? Do palco na frente, o público sentado embaixo e você vendo aquelas pessoas. Vem do teatro italiano. A Europa, na Itália, inventou uma nova visão, porque até então o teatro o teatro oriental, na própria Grécia era assim, que era o teatro de arena. Depois, com a vinda do iluminismo, se criou uma visão diferenciada, moderna, uma outra visão no mundo das artes, no mundo da intelectualidade, da política, e com isso sofreu influência na arquitetura. Então veio essa visão do teatro chamado teatro italiano, porque foi o primeiro que foi criado foi na Itália, que era um palco na frente e os espectadores, né, ficavam olhando para esse palco e aconteciam espetáculos. E naquela época não tinha televisão, não tinha cinema, né? E os teatros lotavam. E as igrejas viram naquilo ali uma grande possibilidade de ter um número grande de pessoas e imitar os teatros italianos. Foi assim que surgiu a igreja como você senta lá hoje. Por isso que fica a pessoa cantando para você, você bate palma. Por isso que vai lá aquela pessoa que vai falar, às vezes ela faz um show e você bate palma também, porque já vem dessa visão do teatro italiano. É uma pena que a igreja se perdeu e, em vez de imitar o que era santo, imitou o que era corrompido. Em vez de imitar o que era sacro, imitou o que era, né, mundano. Mas o que nós vamos fazer? Tudo está nas mãos do Eterno Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que, inclusive, é óbvio que tudo sofreu influência com o tal iluminismo. Inclusive, o judaísmo sofreu, e o nome dessa influência, desse iluminismo em Israel, se chama Haskalah. O Israel também sofreu a influência do iluminismo, por isso que, inclusive, a arquitetura das sinagogas também mudaram com o tempo, né? Mas ainda você encontra, inclusive no Brasil, sinagogas que tem essa arquitetura de arena, essa arquitetura semicírculo. Muitas sinagogas, são pouquíssimas as sinagogas que têm essa visão do palco italiano, muito poucas. Eu, particularmente, nunca vi uma sinagoga nessa visão de palco italiano. Eu já tive muitas sinagogas, inclusive tive sinagogas em Israel, são todas em semicírculo, são todas na visão de teatro de arena. Mas bem, por isso, o objetivo de ter explicado isso para você, por que Yehoshua estava no meio da sinagoga? Ele estava no meio porque a sinagoga tinha essa arquitetura. Expliquei então sobre essa arquitetura, essa diferença de arquitetura do palco italiano, da arena, para você entender o porquê que o Yehoshua estava no meio da sinagoga. Mas vamos voltar a falar sobre o texto que nós estávamos falando a respeito lá do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, então, ele muito bravo, em vez dele olhar para Yehoshua, ele expressa o seu pensamento para o público. Aqui diz o texto que ele fala para o público. Mas por que ele não falou para Yehoshua? Sabe por que ele não falou? Porque Yehoshua representava ali uma pessoa de grande autoridade para ele, como chefe da sinagoga. Como chefe da sinagoga, ele via Yehoshua como um grande mestre, como um grande entendedor de Torá. E o que acontece? Ele olha então para o público e põe a culpa naqueles que estavam na sinagoga. Há 6 dias para trabalhar e há 6 dias para ser curado. Por que vocês não vêm procurar cura nesses 6 dias? Por que vocês vêm no Shabat? E o Yehoshua, como
grande, o todo-poderoso, o Mashiach, aquele que foi enviado pelo Eterno, ele olha para o chefe da sinagoga e ele fala para os demais mestres que estão ali. Então, Yehoshua, ele responde, não para o público, mas ele responde olhando para o chefe da sinagoga. E ele diz para aquele homem e para todos ali, todos os líderes, todos os fariseus que estavam ali, ele chama, inclusive Yehoshua, ele usa uma palavra muito forte. Ele chama aquele homem, os demais que estão ali com ele, de hipócritas. Sabe por quê? Porque Yehoshua, ele vê algo que aqueles homens acharam que não era algo de importância. Eles, em todo o Shabat, pegavam seus animais lá do estábulo, desamarravam e levavam para tomar água. Isso aí também é uma forma de trabalho. E eles faziam isso em prol dos animais, para não deixar os animais com sede. E Yehoshua, ele fala, olha, vocês são hipócritas porque todos vocês desamarram seus animais dos estábulos, levam até o bebedouro para tomar água e não querem que uma mulher, uma descendente de Abraão, uma filha de Abraão, que está 18 anos passando por essa situação, está condenada nessa situação, dessa enfermidade, não querem que ela seja libertada. Como que vocês fazem o bem a um animal e não querem fazer o bem a um ser humano, a um irmão de vocês? Yehoshua, então, ele explica ali para aquele chefe da sinagoga, para os demais que estão ali, que o Shabat é para fazer o bem. Pode sim fazer o bem para os animais, mas deve, em primeiro lugar, olhar para o ser humano, fazer o bem para o ser humano, fazer o bem para o seu próximo. E Yehoshua ali, ele prova que ele está fazendo bem e a vontade do Eterno é fazer o bem, que ele estava ali com aquele ato libertando aquela mulher do mal. E o Shabat é isso, o Shabat é libertação. E Yehoshua, ele está falando que o Shabat é liberdade. Mas como liberdade, Eliahu? De que forma liberdade? Eu vou tentar resumir rapidamente o que é o Shabat para você e você vai entender o quanto é a liberdade do Shabat. O Shabat, ele foi criado pelo próprio Eterno desde a fundação do mundo. Eu já falei muitas vezes isso aí para você, você sabe, está descrito na Torá, que o Eterno, no sétimo dia, ele abençoou o sétimo dia e santificou e separou dos demais. O sétimo dia ele é abençoado e santificado independente de quem esteja lá, porque foi o próprio Eterno que abençoou o sétimo dia. Nós no Shabat nos reunimos com a nossa família. O Shabat é para isso, é para você se reunir em casa. Não é para você se reunir lá na igreja, não é para você chamar o seu pastor para fazer oração, não é para você ouvir uma pregação de alguém. Não, o Shabat é para você pregar, é para você estudar a palavra, é para você crescer diante do Eterno, é para você interceder diante do Todo-Poderoso. Você não vai ter intermeios, mediadores, é você que vai se dirigir diretamente para o Eterno, por meio, é claro, do nome de Yehoshua HaMashiach. É você que é o sacerdote ali na sua casa naquele momento. É você que cumpre aquela palavra que está escrito lá em Pedro, em Apocalipse: vós sois raça de sacerdócio, nação santa, povo eleito, povo exclusivo do Eterno. Uau! Por isso que o Shabat é libertador, porque você não precisa de carne e sangue, você não precisa das tradições humanas, você não precisa estar ligado a uma autoridade humana. Você no Shabat, dentro da sua casa, você só tem uma autoridade, que é Yehoshua HaMashiach, a autoridade máxima é o Eterno Todo-Poderoso, e você está fazendo toda aquela liturgia, você e sua família. E mais, você vai ver que no Shabat tem o Kiddush. O Kiddush, na realidade, é a própria Santa Ceia. Uau! É a própria Santa Ceia. E Yehoshua, quando fez a Santa Ceia, primeiro ele realizou o Kiddush. Não se tem dúvida, eu não estou falando algo no ar, é algo que já tem, isso aí já é provado, não tem o que discutir, não tem. Aquele que discute sobre isso é porque desconhece tudo. E o que acontece é o seguinte: no Shabat você faz o Kiddush com a sua família. No Shabat você ora pelos seus filhos, você ora pela sua esposa. No Shabat é aquela reunião familiar, é aquele culto familiar. E por isso que a igreja romana, ela quis destruir o Shabat. É um dos grandes objetivos.
porque ela não queria que você tivesse essa liberdade diante de Deus. Ela não queria que você fosse o sacerdote da sua casa. Ela não queria que você entendesse que você tem livre acesso à presença do Eterno, do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Sabe por que que hoje, mais do que nunca, você tem livre acesso à presença do Todo-Poderoso? Porque diz que lá na cruz do Calvário em Jerusalém, quando Yehoshua, o Ramachá, ele expirou, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Sabe o que significa isso? Que eu e você hoje, através de Yehoshua Ramachá, eu e você, que antes não éramos povo, antes eram inimigos do Todo-Poderoso, eu e você hoje fomos constituídos nação santa e temos liberdade de entrar em contato, termos acesso direto ao Todo-Poderoso. Por isso o Shabat é libertador. Por isso, quando você conhece a verdade te liberta. Yehoshua falou isso, a verdade vos libertará. O Shabat ele vai te libertar, não só o Shabat, mas conhecendo toda a verdade, conhecendo a lei do Eterno, a vontade do Eterno para a sua vida, você vai quebrar as amarrações da tradição humana, da carne e sangue, das heresias humanas e vai se levantar diante do Eterno Todo-Poderoso e vai ter uma vida completamente transformada pelo poder de Yehoshua na sua vida. Foi um grande prazer, foi um maravilhoso prazer falar com você sobre o Shabat e os evangelistas. Ainda teremos mais vídeos sobre os evangelistas do Shabat. Por favor, nos acompanhe. Shavuot Tov Lekulam!